Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? Na minha versão está assim: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor sempre nos procura. O Senhor sempre nos dá condição, um caminho de volta, um caminho de estarmos na tua presença. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Queridos, nós vemos aqui um texto, e eu posso te falar que é um texto triste. É um texto onde nós vemos aqui o Senhor constatando que alguma coisa tinha saído do controle, não do controle, porque do controle de Deus nada sai, mas algo tinha saído do trilho, algo tinha acontecido fora daquilo que Ele desejava para nós. O Senhor, Ele criou o homem, Ele criou toda a terra e a sua plenitude, a natureza, tudo, e falou para o homem, criou o homem e falou assim: governe, reine sobre a face da terra. E Ele tinha ali em Adão, em Eva, comunhão, de estar sempre chamando eles para um bate-papo. Interessante que hoje pela manhã a gente até tocou nesse assunto, não lembro mais. E o homem tinha essa comunhão com Deus, essa relação diária. Que privilégio, queridos. O Senhor vir bater um papo com a gente. Normalmente nós buscamos a face dele, e até eu como pastor tenho uma preocupação de falar: irmãos, orem, busquem o teu secreto com Deus, como eu preguei, não foi uma pregação, foi uma palavra, uma reflexão no Café Amargo, na casa da Mariana e do Rogério. Eu falei: tenham raízes. E o que é a raiz? Raiz é aquilo que Deus está te fortalecendo no secreto, onde ninguém está vendo, ninguém vê a raiz. A raiz está lá escondida. E que maravilha, que privilégio que Adão tinha. O Senhor vinha bater um papo com ele. E aí, Adão, tudo bem? E aí, Adão, como é que foi teu dia? Não que Deus não soubesse, porque Deus tudo vê, Deus tudo sabe. Mas Ele queria interagir com Adão. Ele queria que Adão chegasse para ele e falasse assim: meu pai, olha, hoje eu brinquei aqui com o leão estava mais aprontando algumas, eu conversei com ele, a gente riu um pouco. Eu dei nome aqui para algumas plantas, para algumas árvores que eu não tinha dado nome ainda, eu coloquei em dia ali o nome daquelas plantas e tal, e esses bichos aqui também, está tudo organizado, foi legal. Eva está mais bonita do que nunca. E o Senhor chamando Adão ali para bater um papo, ter aquela intimidade. Porém, a palavra de Deus fala que a serpente, ela interferiu nisso. E todo mundo conhece a história onde ela chega para Eva e dá uma enrolada em Eva. E essa enrolada ela só conseguiu sucesso porque numa troca de palavras, talvez porque Eva não tenha prestado muito bem atenção naquilo que Deus disse, ela conseguiu enrolar Eva e fez com que Eva comesse o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, transgredindo assim uma das ordens diretas que Deus tinha dado ali para eles. De todos os frutos, de todas as árvores você pode comer, apenas essas árvores aqui que estão no centro do jardim vocês não poderão comer. E assim o pecado entrou nessa história. O pecado entrou na humanidade, o pecado entrou na criação perfeita de Deus. Algo deu errado. Algo fugiu daquilo que Deus sonhou para cada um de nós. Nós precisamos entender que algo mudou. Algo foi modificado. Mas o que mudou? O que mudou?
Deus continuou indo procurar Adão. Deus continuou indo buscar essa intimidade com Ele, essa proximidade, aquele diálogo, aquele bate-papo. Mas algo tinha acontecido. Eu fico imaginando Adão ouvindo e aguardando o momento em que Deus ia chamar ele: Adão. E a voz inconfundível de Deus ecoava nos ouvidos de Adão, e Adão falava: Senhor, estou aqui. Que bom que o Senhor chegou. Que bom que chegou aquela hora que eu tanto espero no dia, para ter ali um momento de intimidade, um momento de atenção, um momento de diálogo, um momento de interação contigo. Mas, queridos, nesse dia, algo aconteceu. O Senhor chamou Adão, e Adão não respondia. Adão, onde estás? E Adão não respondia. E eu tenho certeza, queridos, que a voz de Deus naquele momento já não causava a alegria no coração de Adão, daquele encontro, daquele momento tão esperado no dia, mas sim uma sensação ruim, uma sensação desagradável de encontro com alguém que ele havia decepcionado. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu lembro que algumas vezes que, quando eu era criança e eu fazia algo errado, eu sabia que minha mãe chegava no trabalho, ela ia saber, ela ia descobrir, e ela ia me chamar para ter uma conversa muito séria, e normalmente com algum artefato que ia me causar alguns danos corporais. E eu ficava desesperado ao ver o tempo passar. E ia chegar o momento que eu ia escutar o toque, toque, toque do salto da minha mãe adentrando pelo quintal. A mãe muito elegante, só dava um salto, e ela usava aqueles saltos altos, aqueles bem fininhos, que tinha aquele barulho peculiar, do toque, 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 toque. E quando eu sabia que tinha feito alguma coisa errada, aquele barulhinho do toque, toque, toque já não me causava alegria, já me causava desespero. Era interessante que a gente tinha uma cachorra chamada Anitta. Bem antes dessa Anitta famosa aí aparecer. A gente tinha uma cachorra chamada Anitta. E a Anitta, ela ouvia o barulho dos toque, toque, toque da minha mãe, lá quando minha mãe virava a esquina. Eu sabia que minha mãe estava chegando porque a Anitta ficava toda alegrinha. A Anitta começava a ficar para pular, a saltar, a latir. E era interessante que quando estava tudo bem, era a Anitta alegre, eu alegre, minha irmã alegre, todo mundo alegre, minha mãe chegou. Mas quando eu sabia que eu tinha aprontado algo, minha mãe ia chegar e ia me pegar de jeito. Quando a Anitta começava a ficar alegre, o toque, toque, toque ficava mais próximo, era um desespero. E queridos, eu imagino que com Adão aconteceu a mesma coisa. Eu imagino que com Adão aconteceu a mesma coisa, porque ele sabia: errei. Algo aconteceu que não poderia ter acontecido. Mas o que mudou? Deus não mudou. A palavra de Deus fala que Deus não muda. Ele não há mudança nem sombras de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que mudou não foi a voz, foi o posicionamento de Adão. Querido, preste atenção. Antes a voz agradava. A voz de Deus era algo que trazia refrigério. Adão não se escondia. Adão não fugia da presença de Deus. Pelo contrário, ele ansiava por aquele momento. Mas algo mudou. Naquele momento a voz de Deus já causava angústia no coração dele. Mas o que mudou não foi a voz de Deus. O que mudou não foi o próprio Deus. O que mudou foi o posicionamento de Adão. Queridos, nós precisamos entender que o Senhor, Ele não muda. O que muda somos nós. Quem erra o caminho, quem erra o alvo, somos nós. O Senhor, Ele vai continuar buscando estar, marcando um encontro contigo. Ele vai continuar buscando uma proximidade contigo. Ele vai continuar apresentando a você um caminho de retorno. O Senhor não mudou. O
que muda o nosso posicionamento a partir do momento em que fazemos algo que entristece o coração de Deus. É interessante que como pastor observa alguns comportamentos das pessoas. É interessante quando a gente começa a perceber que a pessoa está se afastando. A pessoa some da igreja, a pessoa fica distante. E quando você procura, a reação dela já diz tudo. Algumas pessoas que nós procuramos, algumas pessoas tentam fugir. A pessoa não quer marcar um dia para bater um papo, a pessoa não tem mais aqui. Quando você encontra com ela na rua, não sabe onde enfiar a cara. O que mudou? Assim como Adão, o que mudou foi o posicionamento de Adão. E nós precisamos entender isso, que o Senhor ele continua aguardando pelo momento em que estaremos buscando a face dele. Não importa o que aconteceu, não importa o momento, o que houve de errado, o Senhor ele vai continuar te amando. O Senhor vai continuar buscando estar contigo. Não mude o seu posicionamento diante de Deus. Entenda que o Senhor ele quer ter essa proximidade. A voz de Deus não muda, sempre será a mesma voz, a mesma palavra. O que mudou nessa situação foi o lugar onde Adão estava, o seu posicionamento. A pergunta de Deus foi: Adão, onde você está? Ou seja, Adão não estava no mesmo lugar. Adão estava se escondendo de Deus. Queridos, uma tentativa tanto quanto frustrante, porque onde nós vamos conseguir nos esconder de Deus? Onde você vai conseguir se esconder da presença do Pai? Agora Deus fala que não existe caverna tão profunda, nem um mar tão profundo que você possa sair da presença do Senhor. No mais longínquo lugar Ele vai te encontrar. Então não adianta nós tentarmos mudar os nossos posicionamentos, o local onde nós estamos, porque o Senhor continuará te achando. Ele só pergunta exatamente para saber, da tua própria boca, se você realmente quer continuar na presença dele. E pelo motivo de Adão não estar mais no mesmo lugar, a voz de Deus que agradava agora causou um incômodo. Adão foi se esconder. Queridos, a voz que agrada é a mesma voz que causa incômodo. Entenda, você não pode mudar a sua postura diante de Deus. Você não pode mudar o teu posicionamento diante de Deus, porque Ele sempre vai continuar te procurando. Eu já contei aqui para vocês uma história de um pastor que decidiu desviar. Quantos aqui lembram disso? Isso não adianta. Mesmo quando você tenta fugir da presença de Deus, o Senhor vai te achar, Ele vai dar um jeito de te encontrar. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um evangelismo lá no meio do carnaval, lá na Marquês de Sapucaí, lá no centro do Rio, no entorno ali da Marquês de Sapucaí. E o que me marcou, o que me chamou a atenção, foi um rapaz que estava trabalhando, uniformizado, com crachá da Liesa, ali trabalhando, abrindo os portões para os carros alegóricos passarem. E no momento em que o grupo de jovens passou, louvando a Senhor, chamando as pessoas à presença de Jesus, aquele rapaz começou a pular, ele começou a gritar e falou: Senhor, eu vou voltar para a tua presença, eu vou voltar para a tua presença. E ninguém entendeu nada, e eu fui lá querer saber o que estava acontecendo. E aquele rapaz falou assim: eu era um desviado da casa do Senhor, e eu fiz um voto com Deus, que se aqui no meio do carnaval aparecesse alguém para falar que eu tinha que voltar para Jesus, eu voltaria para Ele, porque eu imaginava que nunca iria acontecer isso, que aqui no meio do carnaval, servos do Senhor iriam vir para fazer o evangelismo e falar que eu tinha que voltar para Jesus. E vocês estão aqui falando que eu tenho que voltar para Jesus. Eu vou voltar para Jesus. Queridos, não importa onde você vai, o Senhor Ele vai atrás de você. Ele é o bom pastor. É aquele que larga as 99 ovelhas e vai atrás daquela que fugiu. Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas, que conhece as suas ovelhas. Até com a forma que a ovelha berra, o pastor conhece. Essa aí está berrando diferente. O que está acontecendo com essa ovelha?
Mas se for necessário, Ele vai ao encontro da sua vida. Assim como Adão tentou fugir da presença do Senhor, quantos de nós tentamos fugir da presença dEle quando nós sabemos que erramos, quando nós sabemos que fizemos alguma coisa que vai entristecer o coração de Deus? Assim como crianças que sabem que cometeram alguma infração, que foge da presença dos pais, nós continuamos cometendo o mesmo erro de Adão, que é achar que se esconder vai impedir do Senhor nos encontrar. Isso não vai impedir. O posicionamento sempre vai definir como a voz de Deus vai chegar em nós. Então, como é que você vai fazer com que a voz do Senhor chegue até você? E como isso vai acontecer? Porque de uma coisa eu sei, vai acontecer. O Senhor Ele vai conseguir te encontrar. O Senhor Ele vai dar um jeito de encontrar contigo. O profeta Elias, mesmo estando escondido numa caverna, o Senhor foi lá falar com ele. O Senhor enviou. O Senhor deu um jeito de ter contato com aquele homem de Deus. E ele, diante de Deus, não mudou a voz. Deus, no ouvido dele, foi e falou com ele. Queridos, preste atenção numa coisa que eu falo para você. Não adianta se esconder. Não adianta mudar de lugar. Não adianta fazer algo geograficamente. Deus sempre vai te encontrar. E Ele sempre vai dar um jeito para a voz dele chegar até você. E que você entenda que é Ele querendo ter um tete-a-tete contigo. O que acontece com alguns crentes é interessante. Tem gente que, quem é mais antigo vai lembrar do irmão Francisco Silva. Quem é que lembra do irmão Francisco Silva? Que era da melodia, né? Aí tinha um abraço, companheiro. Irmão Francisco Silva, o que vai pelas igrejas, né? Ele anunciava as coisas que estavam acontecendo nas igrejas. E a gente botou logo um apelido daquele irmão que vivia trocando de igreja, de irmão Francisco Silva. É aquele que vai pelas igrejas. Ele uma hora está aqui, outra hora está lá, uma hora está lá, está aqui, está aqui. Querido, preste atenção, você precisa ter raízes. E trocar de igreja não vai solucionar o teu problema. Porque se você acha que o problema está na igreja, eu quero te dar uma notícia que não é muito boa. Talvez o problema não seja a igreja, o problema seja você. Talvez o problema seja você. É claro que existem casos e casos, eu não estou aqui falando de uma maneira genérica. Porém, normalmente esses irmãos que vivem pulando de igreja, nem sempre o problema está na igreja. Porque nenhuma igreja vai prestar, nenhuma igreja está boa, nenhum pastor é certo. O problema não são as igrejas, não são os pastores. Precisa informar, talvez o problema seja você. Queridos, eu tenho 46 anos e 42 de igreja. Minha família foi para a igreja, eu tinha 4 anos de idade. E eu sei, eu conto nos dedos de uma única mão as igrejas que eu já passei. E hoje a mudança de igreja foi porque eu vim pastorear aqui. Não porque aconteceu algo na outra igreja, eu tive que sair, mas porque a missão do reino nos convocou. Então, queridos, não adianta mudar de igreja, não adianta mudar de posição, o Senhor Ele vai te achar. Assim como Elias fugiu e foi para uma caverna, achando que ele estava fugindo da missão, fugindo daquilo que Deus tinha chamado ele. Deus foi lá na caverna falar para Elias: ó, sai dessa caverna que ele é teu lugar. Sai dessa caverna que ele é teu lugar. Mas Senhor, eu estou sozinho, não tem mais ninguém para guerrear comigo contra Jezabel. Negativo, tem mais gente sim. Deixa de ser chorão e vamos embora. Para de mimimi, vamos, levanta daí. Irmão, às vezes nós precisamos ouvir do Senhor: para de mimimi. Talvez você venha para a igreja hoje, eu vi uma pregação hoje de ceia. O pastor vai pegar leve comigo, né? Oh, comunhão, né? Todo mundo, vamos compartilhar o pão, o vinho. Não, Deus vai te dizer: irmão, para de mimimi. Para de dar desculpa para você ficar fugindo daquilo que Deus já falou para você que você tem que fazer. Adão, onde você está? Meu irmão, onde você está? Entenda o Senhor falando o teu nome. Onde você está?
Quando eu falar Adão, ouça o teu nome. Onde você está? Cadê você? Cadê você? O Senhor tem te convocado, o Senhor tem te chamado à presença dEle. E não adianta você fugir. Elias foi um exemplo. João, mesmo em lugar de provação, preso na ilha de Patmos, teve a visão das coisas de Deus, de como o seu posicionamento era correto diante de Deus. A voz de Deus era agradável aos seus ouvidos. A diferença era o mesmo Deus. O Deus que falou a Adão e causou incômodo. O Deus que falou a Elias, mandando ele voltar para a posição que Deus tinha colocado ele. E o Deus que falou a João. Lugares diferentes, situações diferentes. O mesmo Deus, reações diferentes por causa do posicionamento. Às vezes eu fico triste de ver algumas pessoas que não evoluem, não crescem, não amadurecem. E fico muito feliz de ver pessoas que cresceram, amadureceram, tiveram a vida transformada. Mas qual é a diferença? Eu sempre prego, é a mesma igreja, o mesmo pastor, as mesmas aulas, as mesmas pregações. Por que para uns surte efeito e para outros não? Posicionamento. Posicionamento. O que você tem feito com aquilo que você tem ouvido da palavra de Deus? O que você tem feito com aquilo que Deus tem falado a você? Qual é o teu posicionamento? Adão ouviu a voz e se incomodou, porque o seu posicionamento espiritual estava errado. Queridos, nunca vai ser bom ouvir a voz de Deus quando nós estamos errados e insistimos no erro. Ontem eu fui buscar o forno que nós ganhamos. Olha que bênção, para quem não sabe, nós ganhamos um forno profissional para assar pizzas. Um forno bem grande. Nós já tínhamos esse forno aqui com a gente naquele primeiro festival de pizza. Quem lembra do festival de pizza? Era emprestado. Agora ele é nosso, nós ganhamos. O pastor na minha igreja Batista de Vinemil nos abençoou. Eles compraram um outro forno novo e nos deram esse. Eu fui lá buscar o forno e batendo papo com um amigo. Ele me falou de um pastor, amigo nosso, conhecido nosso, que está num posicionamento totalmente errado. Isso entristeceu os nossos corações. E ele falou para mim: o que mais me deixou triste foi que eu ofereci a ele ajuda, mas ele não quer ser ajudado. Eles, a pior coisa é quando nós, como servos do Senhor, tomamos um posicionamento de não querer mudar, de não querer fazer o certo. O Evangelho nos mostra, a Bíblia nos mostra, o Espírito Santo de Deus nos incomoda, Deus usa pessoas para estar nos mostrando. O pastor vai lá e tenta te dar uma orientação, mas o teu posicionamento errado é de querer permanecer no erro. E toda voz contrária àquilo que está no teu coração vai te incomodar. Toda voz que vier contrário àquilo que Deus já está falando, já falou contigo. Deus enviou pessoas para falar contigo. O Espírito Santo de Deus te incomodou e vai continuar incomodando até você mudar o teu posicionamento, até você mudar a tua atitude. E conversando com ele, realmente foi triste saber que ele não quer mudar o seu posicionamento. E o pastor teve que dar uma palavra dura a ele. Aqui você só pisa novamente se você mudar o seu posicionamento, porque aqui o pecado tem nome e você não pode continuar aqui sem querer se livrar desse pecado. O que nós precisamos entender? O pecado nos afasta da presença do Senhor. E quando nós temos uma atitude errada de querer permanecer no erro, toda palavra, toda voz que vier da parte de Deus vai te causar incômodo. Sabe quando isso vai mudar? A partir do momento que você entender que o que precisa mudar é o teu posicionamento. Eu lembro que uma vez eu estava com dor nas costas, minha coluna começou a dar problema, e eu fui ao médico lá na Marinha. O médico falou para mim e falou assim: como é que é a tua cadeira que você trabalha? Minha cadeira é boa.
Posição que você fica trabalhando, você fica curvado? Eu falei, fico. Você fica quanto tempo digitando no computador? Tantas horas. Ele falou, o teu problema é a tua postura. Você precisa melhorar a sua postura. Porque quando você melhorar a sua postura, a sua dor vai cessar. A sua dor vai passar. Eu vou te dar um remédio agora, vai parar a dor por causa do remédio. Mas se você não mudar a forma como você senta no trabalho, que você fica o tempo todo, se você não mudar a sua postura, a sua dor vai voltar e o remédio só vai funcionar por um tempo. E nada vai mudar. Você vai ter que ficar tomando remédio para não parar, até para poder parar de sentir dor. Mas quando o remédio parar de sentir efeito, você vai voltar a sentir dor. E o que eu fiz? Eu troquei de cadeira. Peguei uma cadeira que ficava numa altura melhor, que proporcionava que eu ficasse de uma forma mais confortável diante do computador. E queridos, a dor passou. Eu quero dizer para você, queridos, tem dores que só vão passar quando você mudar a tua postura diante de Deus. Tem dores que nós sofremos, queridos, por decisões erradas que tomamos. Tem dores que só vão passar também quando você deixar de ter a postura que te levou a sentir essa dor. A tua postura, querido, precisa mudar. Não é a igreja que precisa mudar. Não é o pastor que precisa mudar. O que precisa mudar é a tua postura diante das coisas que o Senhor já falou contigo. A voz de Deus só vai voltar a agradar quando o posicionamento voltar ao que era antes. Nós precisamos entender que nós temos que voltar onde nós caminhamos para corrigir aquilo que fez você se afastar de Deus. Talvez você estivesse vindo num caminho indo muito bem, tudo indo muito bom. Eu estou no caminho do Senhor, eu estou fazendo a vontade dele, eu estou trabalhando no meu ministério na igreja, as coisas estão indo tudo bem. Mas algo aconteceu. Assim como algo aconteceu ali na convivência de Adão com o Senhor. Mas o que aconteceu? Talvez seja necessário você voltar para corrigir lá aonde houve o erro. Essa semana eu dirigindo, não lembro se foi na Dutra, na linha amarela, uma via dessa bem movimentada. E de repente eu vi um motoqueiro parar, encostar, largar a moto e voltar correndo. E eu preocupado porque estava vindo correndo na minha direção. Eu freiei para não atropelar aquele rapaz. Mas o que aconteceu foi que o celular dele caiu. Ele parou, ele teve que voltar para buscar. Queridos, às vezes o que cai de nós é a comunhão, é a santidade, é a seriedade de fazer a obra de Deus, é a alegria de estar na casa do Senhor. Às vezes cai e você tem que parar aquilo que está fazendo e voltar lá onde caiu para você buscar. O Senhor não muda, o que mudou fomos nós. O que você está esperando, querido, para voltar e resolver isso? Talvez hoje a palavra para você seja: Adão, aonde você está? E você tem que responder para o Senhor: Senhor, eis-me aqui e eu quero voltar a ter novamente a alegria de ouvir a tua voz. E queridos, quando a voz do Senhor incomoda, nada funciona ao nosso redor. Tudo incomoda, tudo dá errado, tudo não presta. Você falou para a pessoa estar mal-humorada que até a própria voz dele incomoda ela, que dirá a voz de Deus falando no teu coração assim: você precisa voltar a ser aquilo que você era antes. Você precisa voltar a ter comunhão comigo. Você precisa voltar e reparar o erro que você cometeu. Você precisa parar de cometer esse pecado. Você precisa voltar a ser o que você era antes. Eu fico imaginando que realmente é uma voz incômoda. Mas o interessante é que quando nós decidimos mudar essa realidade e reconhecer e se humilhar perante o Senhor, é um passo importante para voltar ao seu posicionamento anterior.
O grande problema do ser humano é o nosso nariz em pé. E eu lembro que nesse momento que eu estava com a minha vida espiritual muito mal. Pastor, acontece na sua vida? Irmãos. Pastor, não é super-homem não. Eu lembro que eu estava com a minha vida espiritual muito mal. Eu ainda estava lá na Pibab, lá no Pastor Faldísio. E estava acontecendo uma série de pregações, de pregadores maravilhosos vindo lá na igreja. E teve um dia que foi um pastor pregar e uma palavra que parecia que Deus só faltou falar meu nome. Sabe aquela pregação que falta pouco falar assim: fulano é para você, eu estou falando contigo. E nesse dia aquela pregação foi direta para mim. Ele nem sabia, mas estava pregando só para mim, tinha uma multidão lá, mas aquele pastor estava pregando para mim. E no final ele fez um apelo e falou assim: aqueles que entenderam que era Deus falando contigo, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Porque a minha vontade era de me jogar na frente daquele altar, chorar, de dar lágrima, correr, porque eu entendi que era Deus falando comigo, daquilo que eu precisava fazer, daquilo que eu precisava resgatar, na minha relação com Deus. Só que uma coisa me atrapalhava: a vergonha. O meu nariz em pé, eu sou um pastor, o que vão pensar de mim? Só que Deus é tão bom, queridos. Deus é tão bom, tão bom, fala igual que é tão bom. E naquele dia parecia que ele estava, ele estava sabendo o que passava no meu coração. E sabe o que aquele pastor falou? Deus vai te dizer que tem alguém aqui que está preocupado contigo. Deus vai dizer que tem alguém aqui que está com medo do que vão pensar. E Deus vai te dizer que enquanto você estiver preocupado com o que vão pensar e não preocupado com o que Ele pensa de você, as coisas não vão mudar na tua vida. Irmão, depois disso, tu vai fazer o quê? Sabe o que eu fiz? Eu me joguei lá na frente do altar, eu chorei diante de Deus, eu me reconectei ao Senhor. E queridos, nós precisamos às vezes passar por isso e nos humilhar, quebrar um pouco a nossa soberba, abaixar um pouco o nosso nariz empinado e achar que o que vão pensar de mim? Eu sou um crente da casa do Senhor, eu sou um servo, eu sou uma serva, eu e mim, não, olha o que vão pensar. Irmão, não se preocupe com o que estão pensando de você, se preocupe com o que Deus pensa de você e como Ele quer estar se relacionando contigo. Não se preocupe com aquilo que estão pensando de ti, o que importa é como anda o teu relacionamento com Deus. E queridos, como fez bem para mim, porque não adiantava, eu estava como um sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro, precisando de Deus por dentro. E às vezes nós nos encontramos assim, querendo aparentar algo maravilhoso para as pessoas, mas o Senhor, Ele sabe o teu íntimo. Não adianta você tentar se camuflar para diante de Deus, assim como Adão. Adão, onde você está? E Adão, vou ficar aqui porque vai que ele não me acha, né? Queridos, não adianta, Deus Ele te conhece. Ele que te fez, Ele que te formou, Ele que sabe a angústia que está dentro do teu coração e Ele sabe exatamente o remédio que você precisa. Ele sabe exatamente daquilo que você precisa fazer e Ele está tentando te mostrar: filho, vem, porque eu tenho a solução para o teu problema. Não fuja de mim, não tenha medo, porque eu não estou aqui para te humilhar, eu estou aqui para te chamar para perto de mim, cada vez mais perto, para que nós possamos voltar a ser o que nós éramos antes. E hoje a palavra é para você: volta. Deus está falando para você hoje: Adão, onde você está? Onde você está? Deus, Ele sabe o que aconteceu. Deus, Ele viu tudo. Mas mesmo assim Ele não deixou de te procurar. Mesmo assim Ele não deixou de se preocupar contigo. Mesmo assim Ele não te ignorou. Mesmo assim Ele continuou te amando, conhecendo todos os seus defeitos, assim como Deus conhecia todos os meus defeitos.
separou aquele pastor lá, aquele tempo lá atrás. Gerou no coração dele o desejo de pregar um texto, gerou uma mensagem, direcionou ele naquela direção. Exatamente era aquilo que eu precisava ouvir naquela noite. E queridos, há profetas, né? Não só em Israel, mas aqui no Brasil. A profeta no Rio de Janeiro, a profeta em Belfor Roxo. E Deus fala com homens e fala com mulheres e pode falar hoje com você. O Senhor está perguntando: onde você está? Eu vim aqui hoje para falar contigo. Se você pensa que você veio aqui para falar comigo, eu quero te dizer: você não veio aqui para falar comigo. Eu marquei esse encontro contigo. Eu quero falar contigo essa noite. Eu quero falar contigo essa noite. Então Deus fala que Ele nos amou primeiro. Às vezes a gente acha que nós é que escolhemos Deus. Ele já te escolheu primeiro. Ele te escolheu primeiro. E hoje Ele quer falar contigo. E se você quer hoje falar: Senhor, eu estou aqui. Eu não quero mais me esconder. Eu não quero mais fugir da tua presença. Mesmo que coisas aconteceram que me entristeceram, não foi Deus que mandou. Nós precisamos mudar a nossa postura, o nosso posicionamento precisa ser o mesmo de antes. Busca ser o mesmo de antes, naquele momento em que você todos os dias se alegrava quando ouvia a voz de Deus. Quando você se alegrava e esperava ansiosamente pelo momento de você ouvir a voz de Deus. É tempo de voltar. É tempo de voltar. É tempo de resgatar com Deus essa intimidade. Eu não sei como anda o teu coração, querido. Eu não sei como anda a tua relação com Ele. Eu não sei como anda o teu secreto. Mas assim como eu falei terça-feira, é preciso ter raízes. Hoje o Senhor quer fazer com que as tuas raízes se firmem. Que elas encontrem ali, naquele lugar secreto onde ninguém está vendo, naquele lugar a tua intimidade com Deus. E hoje Ele quer resgatar isso contigo. Eu quero dizer para você: não tenha vergonha. A minha vida mudou quando eu passei por cima da vergonha. A minha vida foi totalmente transformada quando eu me lancei diante de Deus e esqueci que existia uma multidão no evento. Eu só queria Deus. Eu só queria voltar a ter aquele momento com Deus, aquela relação com Deus. E eu quero dizer hoje para você, queridos: não se preocupe com o que pensam de você. O que importa é como está o seu posicionamento diante de Deus e como você tem ouvido a voz dele. Adão, onde você está? Eu quero te convidar, queridos. A voz de Deus não vai mudar. Deus nunca vai mudar. Você pode mudar o teu posicionamento. Nosso posicionamento vai definir como a voz de Deus vai soar nos seus ouvidos, se podendo agradar ou gerar incômodo. E hoje ela clama a ti, onde você está. Nós já vamos passar para ser, mas antes disso, eu quero te convidar a mudar o teu posicionamento, a mudar a tua relação com Deus. Não fique vivendo do passado. Um grande problema nosso é achar que um dia a comunhão que já tivemos vai ser eterna, para sempre, mas se você mudou, essa comunhão já não serve mais. Não viva de passado, ninguém vive de passado é museu. O Senhor te chama hoje para um renovo. O Senhor te chama hoje para um reencontro, um recomeço. O que passou, passou, já era. O que foi bom lá atrás, se viu lá para trás. O Senhor quer fazer algo novo hoje na tua vida. O Senhor quer fazer algo novo hoje. E eu quero fazer um convite sem mais delongas. Eu quero te convidar. Se você hoje quer chegar para nós e falar assim: Senhor, não precisa ficar procurando mais não, eu estou aqui. Eu entendi. E eu estou aqui, Senhor. Eu quero recomeçar a ter esse secreto contigo.
Eu quero recomeçar a ter essa intimidade contigo, a me sentir confortável na tua presença, e não mais ser algo que me incomoda, algo que gera constrangimento, porque eu não tenho mais o mesmo posicionamento de antes, mas eu quero recomeçar, eu quero estar diante de ti novamente, com alegria, e buscar ansiosamente pela tua face. Quem quer hoje dizer isso para Deus? Senhor, eu quero. Você pode levantar do teu lugar e você pode vir aqui, eu quero orar contigo. Não fica preocupado com o que vão pensar de você. Glória a Deus.